E aí, pessoal, beleza? Vamos aqui para a nossa revisão de mineração do Brasil, século XVIII. Então, o que vocês viram foi o seguinte: vocês viram que quando acaba o ciclo da cana, esse ciclo acaba por causa da competitividade da cana do Nordeste brasileiro com a produzida pelos holandeses no Caribe. A cana luso-brasileira leva a pior e a economia açucareira entra em crise. Uma vez que éramos monocultores, o jeito é avançar em direção ao interior para ver se encontra metal precioso, diamantes, prata, ouro, sob ordem vindas da coroa portuguesa, né? As pessoas vão ocupando, então, as regiões do interior do Nordeste, da Amazônia, do sul do Brasil, porém encontram o que interessava, que era o ouro, no Brasil Central, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul. Vocês viram que o ouro encontrado ali era chamado ouro de aluvião, em curva de rio, nas águas, e, portanto, não demandava tanto investimento inicial para conseguir retirar o produto, a matéria-prima da terra. Era simples e era barato. Portanto, muita gente começou a vir para cá. Lembra que eu comentei que a população aumentou em 11 vezes. Pessoas vindas do Nordeste, principalmente, de outros lugares do Brasil e de Portugal. Quando ficam sabendo que é possível enriquecer do dia para a noite. Portugal, temeroso que esse ouro se desviasse, envia para cá pessoas para recolher esse ouro. Afinal de contas, o Brasil pertencia à metrópole portuguesa nesse período. E ele envia, então, aquilo que a gente chama de guardas-mores e superintendentes para fazer a averiguação, fiscalização das estradas oficiais, das estradas reais, para que o ouro não se desviasse, para que esses indivíduos recolhessem os impostos que a gente está vendo aqui, ó. O quinto, a finta e a derrama. O quinto, 20% do que era explorado, deveria ir para a coroa portuguesa. A finta era aquele acréscimo ao quinto. E a derrama, 1.500 quilos de ouro por pessoa que explorava ao longo de um século, né? Além disso, também foram criadas casas de fundição para derreter as pepitas ou os pedaços de ouro, porque as pepitas correm o risco de ser facilmente desviadas, né? Então, fundindo esse ouro, colocando um selo real na barra, fica teoricamente mais difícil de desviar isso tudo, né? Bom, aí uma sociedade começa a se formar em torno dessa região. E basicamente a gente pode dividir em três classes sociais, né? A elite e os escravos, que vieram da África desde a época do ouro. As pessoas que foram escravizadas lá na África, trazidas para cá. E a novidade é que começa a surgir uma classe média que começa a oferecer seus produtos, que são comerciantes, portanto, oferecer seus trabalhos, seus serviços e, portanto, a gente está falando de profissionais liberais, advogados, professores, médicos, dentistas, né, que convivem com aquela elite e com os africanos que foram escravizados naquele momento, né? Vocês viram que existe uma questão clássica, assim, se a gente comparar a sociedade do açúcar com a sociedade mineradora. A sociedade do açúcar, ela é rígida. Se a pessoa nasce escravo ou escravizada, ela morre assim. Ela não tem uma ascensão social. Assim como o senhor de engenho sempre será um senhor de engenho. É uma sociedade rígida, sem mobilidade social. A sociedade mineradora costuma-se dizer que é uma sociedade mais democrática, porque existe uma flexibilidade, né, na subida ou descida dessa escalada social. Essa é uma questão bem clássica aí para a gente pensar, comparando a sociedade açucareira com a sociedade mineradora, né? Um detalhe que já existia, a gente já conhece, é a questão dos quilombos, eles continuam existindo aqui para a fase mineradora da história, e a questão da alforria,
que é aquela compra da liberdade por parte dos escravos que conseguiam arrecadar ao longo de um pedaço da sua vida uma certa quantidade de ouro para tentar conseguir comprar a sua liberdade. E eles tinham que andar com uma carta de alforria, eles poderiam ser pegos, poderiam voltar a ser escravos, então nada era muito garantido, né? Mas enfim, em relação aos tropeiros, eles cumprem um papel de fazer o transporte dos produtos que vinham ali, chegavam, né, da Europa pelos portos do Brasil é, e eram levados até o interior. E nesse vai e vem, né, levando ouro, trazendo produtos, tal, fazendo esse intercâmbio, eles passam a fundar as cidades da região, né? Então, boa parte das cidades do Sudeste, São Paulo, Minas Gerais, mesmo para o sul do Brasil, é, surgem a partir das pousadas, quando os tropeiros vinham com as suas tropas de mulas e bois, trazendo e carregando os mantimentos, eles pousavam. Essas pousadas poderiam desaparecer ou continuar existindo. E algumas, inclusive, cresciam e viravam pontos importantes, né? E esses pontos importantes são aquilo que nós chamamos hoje de cidades que surgiram a partir desse movimento dos tropeiros. Em relação à questão cultural, então a gente via uma elite letrada que participava de saraus, escrevia poesia, tocava piano, frequentava teatros e bebia da fonte intelectual da época, que era o iluminismo, né? Ideias de liberdade, igualdade, fraternidade. A gente vai ver mais para frente o que isso vai dar, esse contato com o iluminismo. Quanto aos escravos, festas populares, culto aos santos, aos orixás do candomblé, batuques, festas religiosas, enfim, festas populares, né? Existia também culturalmente a prática das irmandades, que eram aqueles grupos religiosos que construíam as suas igrejas, e que disputavam muitas vezes para ver quem conseguia ter a igreja melhor ou pior, mais bela, mais bonita, mais enfeitada. E a gente viu que isso deu margem à construção de igrejas que têm um estilo arquitetônico bem semelhante, né? Marcado lá pela sua pintura branca, suas abóbadas, com muito ouro e esculturas dentro dessas igrejas. Se a gente for pensar a questão das esculturas, o grande nome ali era o Aleijadinho, que esculpia em pedra e esculpia sobretudo em madeira, não é? E que também dá margem para aquilo que normalmente se estuda no ensino médio, quando vocês estudam arte ou quando vocês estudam literatura, a gente fala em escolas literárias ou escolas artísticas, né? Por que escolas? É como um determinado período do tempo se pensava a arte em termos de música, de poesia, de escultura, de arquitetura. E aí cada momento histórico tem a sua cara, tem a sua característica. E no século XVIII, o nome da escola artística era o barroco, não é? Vocês vão ver romantismo, classicismo, modernismo, pré-modernismo, arcadismo, cada um com a sua característica. Mas do século XVIII, no Brasil, é o barroco. E aí eu coloquei para finalizar aqui, gente, o interior de uma igreja, só para vocês terem uma noção e a gente ir encerrando por aqui. Isso é o interior de uma igreja nos moldes barrocos. Tá vendo? Tem muita informação, né? Tudo isso esculpido em ouro. E existe em Minas Gerais, Ouro Preto, Mariana, até os dias de hoje, dentro daquelas igrejas que a gente viu. Então, figuras de anjos, tetos pintados, altar, muita opulência, muita ostentação, muita informação. Esse fato de ter muita informação é uma das características do barroco, por exemplo. No caso do barroco brasileiro, com muito ouro no interior das igrejas.
bem, gente? Então é isso. Para a gente não alongar o nosso vídeo. Valeu, obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.